boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui do Centro Espírita Luzes da Verdade, de Horizontina, para conversarmos um pouco mais sobre essa doutrina que é a luz das nossas vidas, que tanto conhecimento nos traz, para que possamos reformar o nosso cotidiano. Então, hoje conversaremos um pouco sobre a passagem Há muitas moradas na casa de meu pai. Utilizaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, para nortear a nossa conversa. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, Kardec já falava: quantos mundos há como o vosso designados pelo Senhor para expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como os há transitórios que se podem chamar regeneradores. Cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos, onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, lhe permite ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. Então, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec trouxe-nos um início de conversa para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? A questão 55 nos traz. Sim, os espíritos luminares nos respondem. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Porém, todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Dizem eles orgulho e vaidade nossa, julgando que Deus criou apenas o universo só para os moradores do planeta Terra. Então, os espíritos nos colocam que Deus povoou os mundos de seres vivos. Neste comentário de Kardec, concorrendo todos os objetivos final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Kardec também fala: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Falando ainda sobre as diferentes categorias, dos mundos habitados, muito diferentes umas das outras são as condições destes mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ele começa a explicar que, então, nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Começamos a entender um pouquinho sobre as categorias, e ele segue que nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal. Predomina um ou o outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos seres que os habitam. De acordo com a classificação, os mundos podem ser, então, primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, onde domina o mal,
mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar, novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem sobre o mal. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Então, na questão 172, Kardec trouxe essa pergunta para os luminares, para os espíritos. Não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Eles explicam que pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já viveste em outros mundos e sobre a Terra também. Então, falando um pouquinho sobre o nosso planeta Terra, a Terra fornece, pois, um dos tipos de mundo expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e também contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades tanto do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Já nos dizia Santo Agostinho em 1862, no Evangelho. Então, segue, a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior a que está hoje, e atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório, mundo de provas e expiação, então, tornar-se-á um mundo de regeneração. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. De forma bem clara e sucinta, a gente pincela aqui mundos primitivos em relação às categorias dos mundos. Temos os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de prova e expiação, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Os mundos de regeneração ou regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças repousando das fadigas da luta. Mundos felizes e ditosos, onde o bem supera, sobrepuja o mal. E mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Falando que a Terra estaria em transformação de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Vamos falar um pouquinho agora sobre os mundos primitivos, destinados então, como eu acabei de falar, às primeiras encarnações da alma humana, onde a vida é toda material. Tomada a Terra, então, por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes nas condições das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Dos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma das criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Então fala aqui sobre a questão da primitividade, da rudimentaridade, da busca do alimento, uma forma que vai conquistando vagarosamente, então, as condições para passar para um mundo de provas e expiações.
Então, a gente reflete um pouquinho sobre os mundos primitivos com as palavras de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, no que ele nos trouxe no rumo do mundo de regeneração. Neste livro, ele nos fala sobre agradecermos em silêncio ao Pai de misericórdia esta oportunidade para revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro. Já estivemos nestes mundos primitivos. Agora estamos em mundo de provas e expiações. O que seriam esses mundos de provas e expiações? Onde ainda existe o predomínio do mal. Aqui nos traz que a Terra, então, está nesse período, nesse processo, saindo no mundo de expiação e provas. Kardec nos traz: que vos direis dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos apenas saído das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para espiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Aqui nos falam da nossa perfeição moral, que já conversamos em vários momentos, e que é uma das grandes buscas, uma das grandes construções de nós, trabalhadores espíritas, de nós homens, seres que buscamos a nossa evolução. Aqui viemos a entender os motivos que nos esforçamos tanto para nos auxiliarmos e também para auxiliarmos o planeta em que estamos. Refletindo, então, com o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, a predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo, sim, que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções, características de mundos primitivos. E a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem, que está calcado no bem. Falando então sobre os mundos de regeneração, onde virtudes e defeitos também se mesclam, porém não existem somente o mal ou não reina o mal, aonde os homens conseguem mais sim controlar as suas inclinações, mas os mundos regeneradores servem sim de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra então aqui a calma e o repouso acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está aqui livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Aqui a palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita iniquidade regula as relações sociais. Todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo as suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora desta felicidade. Ainda há provas a suportar, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Fala, então, que comparados à Terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque a calma, depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel moléstia.
Esta seria a comparação, então, dos mundos de prova e expiação para o mundo de regeneração ao qual estamos buscando e auxiliando a Terra quando nos auxiliamos a nós mesmos. Refletindo, então, quando for possível ao espírito compreender que somente através do amor, somente o amor pode propiciar a felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar, a oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Então aqui, Divaldo nos traz a grande receita para nos auxiliar na busca da felicidade, que é através do amor. Então chegamos aos mundos ditosos ou felizes. Aqui é o predomínio do bem sobre o mal, sem provas e sem expiações. Nestes mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida material e moral são bem outras que as de sobre a Terra, se compararmos então, com o planeta Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas aqui ela está embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre. Por conseguinte, ele não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos vão estar mais delicados, mais aguçados, percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo atual. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera sem outro esforço senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como o conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Seguindo um pouquinho ainda sobre os mundos ditosos, a pouca resistência que a matéria oferece a esses espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que sobre a Terra. Então eles vivem muito mais longevidade. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta nestes mundos os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, a morte é considerada uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Nesses mundos venturosos, então, as relações entre os homens são sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida, e se exerce sempre com justiça. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens. Refletindo então, a prece é sempre um recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação. Porque ninguém estando a sós, aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Tudo é vinculação do amor nas suas múltiplas manifestações. Chegamos então à explicação sobre os mundos celestes ou mundos divinos, que são as moradas dos espíritos mais purificados. Só existe o bem. Esses mundos, então, eles são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição.
Não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação, como os homens estão presos à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte e se locomover de forma muito rápida e ágil. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade divina de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Aqui, então, eles nos trazem que à medida que os seres que o habitam começam nessa progressão moral, também acompanhada pelo mundo que habitam. Então, mais uma reflexão de Manuel Filomeno. Pensa no bem, e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permita, sejas quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmo no infinito e as micropartículas na sua união e desagradação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixemo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de nós. Ficamos aqui com as palavras de Santo Agostinho. Contemplai em forma de prece essa abóboda azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhes que o mundo regenerador vos abra seu seio depois das expiações da terra. Ficamos assim, com este pensamento, com esta busca interna, esta grande construção moral, que sim, pode trazer com que não somente ocorra a evolução da nossa espécie, a nossa evolução individual, mas também a evolução coletiva e essa busca para que a Terra possa se transformar, então, de um mundo de provas e expiação para o tão sonhado e feliz mundo de regeneração. Sigamos todos com esses ensinamentos, com essa doutrina de luz que tantas informações nos traz para que possamos buscar o nosso melhoramento. Então, ficamos com estas palavras. Uma excelente semana a todos. Que assim seja.